prática, né? Colocando em prática a lei da atração, colocando em prática essas situações que acontecem para que você não caia no grande erro como eu caí, inclusive, e que impossibilitou de entender em um espaço menor de tempo, quando eu era jovem lá atrás, como que a lei funcionava. Eu falo uma coisa para você. Ela funciona, mas não é de como, né? Não é da forma ali que a gente muitas vezes espera, que é pensar, mentalizar e pá, as coisas acontecerem, né? Como filme, como magia. Não, não é assim. E aí tem um detalhe que é extremamente importante, porque para ela funcionar você tem que tomar uma decisão. Tomar uma decisão simples. Então, você quer um carro. Tava falando, fazendo outro vídeo aqui, inclusive falando a respeito disso, usei o carro como exemplo. Você quer um carro, beleza. Mas o que você vai dar sequência depois para ela funcionar? Você tomou decisão, né? Então você toma a decisão, você tem que agir em cima disso. Quero um carro, beleza. A lei da atração me dá um carro, fico parado. Não é assim não. Então você quer um carro, qual que é o comportamento que você vai ter que ter? Para você ter um comportamento, você tem que ter um sentimento. Você tem um sentimento, você tem que ter um pensamento. Então tudo começa pela decisão, depois passa pelo sentimento. Aliás, tudo começa pela decisão, depois passa pelo pensamento, depois vem o sentimento e aí vem o comportamento. Vou te dar motivos para você não ouvir mais programas de TV, de áudio, de vídeo, ver, ouvir, né, coisas negativas, porque isso tem total sentido dentro do que eu vou te contar aqui agora. Até o final desse vídeo você vai entender. A questão é a seguinte: toma a decisão de comprar um carro, qual que vai ser o teu sentimento? Seu sentimento ele tem que ser bom. Tem que ser um sentimento de paz, de calma, de felicidade, de tranquilidade, porque você precisa trabalhar, você precisa ter comportamento, né? Para que você trabalhe bem. Você imagina, você vai comprar um carro, mas aí você tomou uma decisão e você não está feliz e você de repente não consegue trabalhar bem porque você está cheio de problemas na tua cabeça. Você acha que você vai ter o dinheiro realmente para poder comprar esse carro do jeito que você quer? Provavelmente não, isso vai te atrapalhar. Então tem que trabalhar muito essa questão. Vamos lá, na prática, sem enrolação? Bom, você quer o carro, tomou a decisão. Agora você tem que ter pensamentos. Pensamentos, nutrir pensamentos para que você possa se sentir bem. Então, esse nutrir pensamentos é você se lembrar todos os dias de coisas boas, de situações positivas, inclusive o teu carro. Então, pensamentos positivos em relação ao teu carro, em relação à vida de um modo geral. Como que eu faço isso e como que funciona? Eu escrevo na parede da minha casa, eu escrevo em papéis e prego na geladeira, eu escrevo no box do banheiro, coisas que me fazem ter pensamentos positivos. Às vezes são lembranças de coisas que eu já conquistei e que eu nem me lembrava mais, memórias, situações positivas que aconteceram na minha vida ao longo de alguns anos que eu já nem imaginava mais, nem lembrava mais. Eu preciso ter pensamentos bons, cultivar isso em mim. Se eu ligo a TV, se eu abro o Instagram e vejo notícias negativas, notícias ruins, meu sentimento vai ser horrível. E o meu sentimento ele é derivação do meu pensamento. Quando eu penso de forma positiva, quando eu penso em coisas alegres, quando eu penso em coisas boas, eu vou ter sentimentos. E o sentimento já é fisiológico. E aí esse sentimento, o que vai ser? Se eu penso de forma positiva, o meu sentimento ele vai ser um sentimento que vai ser gerado porque a mente pensou de forma positiva, tive mais serotonina no meu corpo, né, no meu cérebro, isso me trouxe paz, me trouxe calma, me trouxe tranquilidade, trouxe sentimento de amor, sentimento de paz mesmo, sentimento de afeto, sentimento de tranquilidade, sabe? De calma. E quando a gente não tá calmo, quando a gente tá nervoso, a gente não consegue fazer muita coisa, a gente não consegue nem focar. Imagina. Então, esse sentimento, né, proveniente do meu pensamento, esse sentimento, ele vai me fazer ser uma pessoa mais tranquila. Então, qual que vai ser o meu comportamento se eu tô mais tranquilo? Eu raciocino melhor. Eu consigo pensar no lado positivo, negativo das coisas, eu consigo refletir, eu não sou uma pessoa estourada, eu começo a me tornar uma pessoa mais compreensível, eu começo a entender mais o lado do outro, eu começo a ouvir mais, eu começo a me ouvir, a me compreender. E aí nessa lógica, né, se eu tenho um sentimento que me gera comportamentos, que eu estou calmo, que eu estou em paz, ou que eu tenho mais atitude, né? Atitude de correr atrás das minhas coisas porque eu não procrastino, ou seja, eu deixo de procrastinar, e todo mundo faz isso, né? Mas quando você deixa de procrastinar de uma forma mais radical, você tem um resultado. Qual é o resultado? O carro, a casa. Porque automaticamente o resultado de quem está bem é trabalhar, é seguir a vida de forma mais calma, mais tranquila, e aí você tem mais tranquilidade para conquistar aquilo que você quer. Ou seja, o resultado de tudo isso vai vir quando você passa a ter uma decisão. Essa decisão ela é alimentada pelos pensamentos daquela decisão, esses pensamentos vão gerar sentimentos, os sentimentos geram comportamentos, o comportamento gera resultado. Resumindo aqui para você entender de uma forma bem clara,
Eu quero um carro, eu quero uma casa. Pega fotos desse carro, coloca pela casa inteira. Pega fotos dessa casa, coloca pela casa inteira, onde você está, ainda que você more de forma em aluguel e tal, não tem problema. Mas quando você olha para isso e você começa a mentalizar que você está nessa casa, ou que você está nesse carro, que você está recebendo amigos, ou que você está viajando, que você está... Onde é o ambiente que você está? Quem são as pessoas que estão com você? Quais são os lugares que você está indo? Né? Quais são os jantares que você está fazendo? Estou buscando aqui, ó, situações para quem vai ter carro e casa, que normalmente é o que a galera quer, né? Mas quando você se imagina dessa forma, e você se imagina mais vezes, né? Ou seja, você tomou uma decisão, aí você está pensando ali nisso, qual que é o sentimento que te gera? Sentimento legal, né? Sentimento, poxa, eu sou capaz, eu consigo. Sentimento gostoso, sentimento bom, porque você tá se vendo no teu sonho, você tá ali, a mente ela não sabe o que é real, o que é imaginário, então ela tá trazendo pro teu corpo realmente os seus pensamentos, gerando sentimentos por conta de descargas hormonais que tem. E aí você se sente bem. Quando você se sente bem, né, você tem um sentimento, você tem comportamentos que são comportamentos bons. Não são comportamentos agressivos, comportamentos de vitimismo, não são comportamentos legais. Comportamentos que fazem você se ver muitas vezes, aceitar os seus erros que você precisa alterar para você mudar, né? Porque às vezes a gente quer muitas coisas, mas a gente tá cheio de erros ali que a gente não quer abrir mão, vai na ignorância. E aí quando você tá bem consigo, você consegue até conversar com o cônjuge, com alguém próximo a você, para que essa pessoa fale algo que você precise mudar e que em um momento de raiva você não conseguiria perceber. Então, estando bem, você consegue perceber. Quer ver onde isso funciona muito bem? Relacionamento. A gente não discute relacionamento quando a gente está nervoso. A gente discute quando a gente está calmo, em paz, porque é mais fácil, tem mais clareza em tudo. E aí eu entendo, compreendo o lado do outro, né? Busco essa compreensão para poder entender o porquê que ele está pensando dessa forma. Então, para mim, qual que é o sentimento que traz, né? Qual que é o sentimento? Sentimento de amor, sentimento de afeto, um sentimento de que eu estou dando sentido à minha vida, né? Um sentimento de paz, um sentimento de que as coisas estão funcionando, porque eu estou ouvindo, eu estou absorvendo, e aí qual vai ser o meu comportamento? Agir de forma diferente daquilo que você já tinha agido antes. Não adianta você querer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então você precisa mudar o teu comportamento. Se você muda o teu comportamento, qual que vai ser o teu resultado, né? Então seu resultado ele vai ser outro. Então, primeira coisa, toma a decisão. O que você quer? Agora firma nessa decisão. Firma nisso aí. Firmou na decisão? Então começa a forçar sentimentos diferentes do que você está tendo hoje. Sentimentos diferentes o tempo todo. Sentimentos diferentes vão levar você a ter comportamentos diferentes. Porque o sentimento vai fazer com que você tenha sentimento que te gera um comportamento pacífico. Olha o erro aqui se você for realmente olhar, ter ali pensamentos negativos. Então não é legal, porque daí você vai ter comportamentos que não são pacíficos, tá? Então, o teu sentimento vai fazer com que você tenha o comportamento e o comportamento gera o teu resultado. Dessa forma você consegue conquistar o que você quer. Talvez não tenha dito isso ainda pra você. Eu aplico, é dessa forma, e aí por isso mesmo que eu tô aqui para compartilhar essas informações. Espero que tenha feito sentido de fato. Eu até parei aqui num cenário que talvez você até tenha julgado quando você chegou nesse vídeo, por uma parede branca. Deixa eu contar uma coisa para você. Talvez você esperasse até um vídeo de alguém falando de lei de atração, numa casa linda, incrível, maravilhosa, na praia. Ok. Acontece que eu sou um tipo de pessoa que se eu não me cuidar eu procrastino bastante. Então eu faço as coisas na hora. Porque o pensamento positivo, ele funciona, a mentalização daquilo que você quer funciona, o comportamento, se você tiver um bom comportamento, faz com que o que você quer funcione, mas muitas vezes você tem que fazer na hora. Você tem que entender suas limitações. A minha limitação é deixar para depois as coisas. Então, para gravar esse vídeo aqui, eu falei, opa, peraí, já identifiquei qual que é o meu problema. Então, se eu deixar para ir para o escritório para gravar, eu não vou gravar. Vou gravar aqui agora mesmo. Então, procrastinação é um grande problema. E aí, parei para gravar, para trazer essa informação para você. Mais importante não é o cenário, mais importante é a informação, mais importante é o conteúdo. E espero que esse vídeo tenha te ajudado de fato. Porque assim como eu auxilio outras pessoas em outro mercado, outro canal que eu tenho também aqui no YouTube, eu tô aqui para compartilhar com você agora, abrindo esse bate-papo, essas informações a respeito de algo que eu coloco na prática realmente no meu dia a dia. Espero que contribua ricamente. Faça o seguinte, se inscreva no canal, quero chegar aos 100 mil inscritos nesse canal aqui.
Tô começando agora e vou chegar. Você vai ver daqui a pouco. Se você chegou aqui agora, você vai voltar nesse vídeo, um dos primeiros. Você vai ver que eu falei isso porque eu tive uma decisão. Qual foi a minha decisão? Decisão de chegar a 100 mil inscritos. Qual foi o meu sentimento? Ficar olhando para isso, falar, caramba, consegui, né? Porque aí automaticamente tive um sentimento gostoso, legal, me gerou esse comportamento de euforia, de alegria, de paz, de felicidade, de calma, que me faz realmente gravar mais conteúdo. Se você se inscrever aqui, vai me ajudar a entender que eu posso continuar. E aí qual vai ser o resultado? Chegar aos 100 mil. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Fui.